A Argentina exporta 6,5% a mais de óleo, farelo e grão no primeiro trimestre. China vai comprar gordura de suíno, garante o presidente Jair Bolsonaro. Donald Trump ameaça tarifa de 25% sobre a China a partir de sexta-feira. E Conab começa a fiscalização de estoques públicos em 10 estados. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR, edição do 12h10. Que bom estar contigo na sua propriedade, na sua fazenda, no seu escritório, na sua casa, para levar as informações que dão rentabilidade, que ajudam no seu negócio. Estamos transmitindo aqui pelo canal do Boi pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. A todos um grande abraço, que bom estar com você. E olha, começo o programa de hoje falando de alguns assuntos. Afirmações. Soja derrete nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago. Chegou a perder 23 centes de dólar na posição de mais curto prazo nesta segunda-feira. Falo também que as bolsas na China fecharam no pior patamar de negócios dos últimos 3 anos. Vou dizer também que o dólar comercial aqui no Brasil, evidentemente, chegou a ter, nas primeiras horas da manhã, 0,79% de alta. A causa de tudo isso pode ser resumida em 2 palavras: Donald Trump. Sempre ele. Donald Trump fez uma afirmação nesse último domingo de uma maneira bastante forte. Ele usou o Twitter e no Twitter ele disse o seguinte: nesta sexta-feira agora, próximo dia 10, os Estados Unidos vão impor 25% de impostos, de tributação sobre produtos chineses, incluindo também uma lista maior do que aquela que já era contemplada. Foi o que Trump dizia no seu texto, no seu tweet, neste último domingo. E como é que ficam as coisas agora? Essa é a situação que não quer calar. Olha, podemos dizer agora, neste momento, que alguns produtos deram uma azedada total nos Estados Unidos, como soja em Chicago, e esse produto eu fico muito mais de olho porque influencia o seu produto aqui no país. A verdade é que havia, pelo menos no discurso, frases que davam conta que o acordo comercial entre China e Estados Unidos estavam caminhando e caminhando muito bem. O próprio Donald Trump, há 10 dias, dizia que estava numa situação muito positiva com a China. Entretanto, esse Twitter do domingo foi seguido de alguns deles. Ele disse o seguinte, que entre o acordo comercial da China não vai ter mais atraso. Ele já tinha feito, de certo modo, segurado um pouco para em colocar essas taxas de 25%, porque acreditava no fechamento de um acordo. Então, ele impõe a taxa agora, coloca mais pressão sobre a China, mostrando uma certa insatisfação, porque, de acordo com Donald Trump, os chineses querem repactuar aquilo que já estava acordado. E isso trouxe sinais de preocupação para o governante norte-americano. E não é só isso. Falando a respeito do que vai acontecer, nesta semana, o premier chinês, vou até ler o nome dele aqui, o Liu He, viaja para os Estados Unidos e vai se encontrar com os representantes norte-americanos. Essa viagem já era marcada, porque a última reunião entre eles foi muito positiva, dita pelos 2 lados da negociação, tanto por americanos quanto também por chineses. Então, o que nós temos hoje para todo o mundo? Um sinal muito claro. Se tem hoje uma situação da moeda norte-americana fortalecendo um susto no mundo todo. Esse susto no mundo todo, ele acaba influenciando todos os tipos de negócios. Por quê? China, como eu disse, teve aquela situação lá do pior cenário de bolsas dos últimos 3 anos. E olha que a China apresentou hoje números importantes, positivos para a sua economia. Mesmo assim, a situação cedeu bastante. Estados Unidos é o maior parceiro comercial da China e a China dos Estados Unidos. Então, quando se tem mais uma informação que vai confirmando a sequência do conflito comercial, é claro que isso não é bom para os 2 países, mas também não é bom para o resto do mundo. A outra situação, e que eu lembro um pouco, são os números europeus. A Europa
está, de certo modo, numa situação de recessão, ou entrando em situação de recessão, e isso acaba pesando muito na economia internacional. Ainda nesta edição, eu vou mostrar os efeitos do que Trump disse nesse tweet no domingo sobre soja em Chicago. Soja em Chicago continua perdendo e perdendo muito, mas aquela máxima de queda ficou um pouco menor agora. Estava em 23 centos, deve estar em 16, 15, um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar. Outra situação é o dólar. Como é que a moeda americana está sendo negociada? Tudo isso você confere ainda hoje aqui no Agricultura BR. E o assunto é soja aqui no Agricultura BR, e eu falo sobre alguns números que foram apresentados pelo país vizinho, pela Argentina. Recentemente estou trazendo algumas informações da Argentina porque são interessantes, estão abrindo bons precedentes para o Brasil. E a Argentina teve uma ampliação muito forte em relação ao seu primeiro trimestre nas exportações, embarques do complexo soja. E isso tem a ver com China. Por isso que eu chutei a China aqui no texto. Por quê? A Argentina amplia em 6,5% os seus embarques de farelo, de óleo e grão de soja. Mas aonde está a força da Argentina? Óbvio. A força da Argentina está sempre no farelo e no óleo. É uma grande esmagadora, é uma grande processadora de soja, trabalha com estoques muito grandes e fornece esse tipo de produto. Eu vou mostrar agora como é que está, então, o complexo soja da Argentina no balanço do primeiro trimestre do ano, de acordo com os números que equivalem ao do Ministério da Agricultura daquele país. A Secretaria de Governo do Agronegócio da Argentina. Foram exportados no primeiro trimestre 6.780.000 toneladas de farelo, óleo 1.383.000 toneladas, grãos 213.180 toneladas. Aqui você vê muito claramente que grãos não é o forte da Argentina, pelo menos não é ainda, né? A Argentina pretende ter um fornecimento um pouco maior de soja ainda neste ano de 2019. Como é que nós sabemos disso? China, quando eu dava aquela informação, a Argentina, quando eu dava aquela informação de que foram até a China para negociar e conseguiram trazer aqueles frigoríficos, né, os 25 frigoríficos que aprovaram a habilitação da Argentina para fornecer carne aos chineses, 3 de carne suína e 22 de carne bovina e também de frango, a Argentina assinou com a China também um protocolo interessante de fazer com que esses processos de habilitação de indústrias frigoríficas e também de outros processadores fique mais simples, menos burocrático, mas assinou também um acordo em relação à soja. De acordo com os números oficiais do país vizinho, a Argentina tem, entre a produção da campanha 18-19, o estoque de passagem da última safra e as importações que estão fazendo, a Argentina importa a soja, inclusive do Brasil, do Mato Grosso do Sul, vai ter disponível cerca de 62 milhões de toneladas da oleaginosa. E agora eu falo a respeito de o que acontece com soja. Soja em Chicago, olha só, já dizia há pouco a respeito dos efeitos do Donald Trump sobre o seu tweet do domingo, que vai taxar a China, sexta-feira passa a vigorar, 25%, são os produtos que já estavam listados e outros que ele vai colocar também. Isso já mexia com a soja desde a abertura. Soja no mais curto prazo hoje chegou a perder 23 centes de dólar por bushel, então quedas bastante expressivas. Vamos saber como é que vem essa queda. Está perdendo, tá? Hoje soja em Chicago chegava a derreter. Vamos saber como é que vem soja agora. Vemos aqui soja caindo feio, né? Está caindo bastante, mas já é uma queda um pouco menos, o buraco já está menos fundo do que estava antes, tá? Maio, 8 dólares, 14 centes, mais 4 por bushel, perde 15 centes de dólar nesse momento, a posição de maio. A posição de julho é a que tem a maior liquidez, 8 dólares, 30 centes o bushel, queda de 12 centes mais 2 neste momento. Posição de agosto, 8 dólares 36 centes por bushel, quase 12 centes de queda. E a posição de setembro a 8 dólares 42 centes mais 4, perdendo mais de 11 centes nesta segunda-feira. Portanto, situação vem bastante
grave, né, para a soja, já era ruim por conta das situações de cultivo lá nos Estados Unidos. Tem várias situações, aí fica muito no calor, né, na empolgação, naquelas rumores de mercado. O que acontece? A janela ideal de soja nos Estados Unidos ela é maior do que a de milho no momento. Tá? Então, você consegue plantar soja um pouco mais. Agora, estão com cerca de 50 dias ainda de estar dentro do cultivo ideal de soja e cerca de 40 para milho. Como tem ainda uma situação que mostra que não deve conseguir ter esse cultivo todo de milho, soja, muitos produtores podem fazer migrar de milho para soja algumas áreas. Claro que tem que ter semente, tem que ter ali um monte de situação ali que garanta isso, mas é o que se tem dito. Outra coisa é que aquelas inundações, alagamentos, não foram ou não vão surtir um efeito tão negativo assim para a produtividade e, consequentemente, produção da oleaginosa norte-americana. Então, os cenários são péssimos para a soja negociada em Chicago neste momento e é um dos referenciais para a formação de preço aqui no Brasil. Falo agora a respeito do dólar, porque se soja em Chicago vive também os impactos do tweet do presidente norte-americano Donald Trump, dólar não poderia ser diferente. Ora, há no mundo uma total e mais completa aversão a risco, e isso se reflete da seguinte maneira. Primeiro, bolsas caindo pelo mundo. Já falei da China hoje. A outra é tentar alicerçar negócios com o dólar. Então, muita gente corre para a moeda norte-americana. Hoje, nas primeiras horas, chegamos a registrar aqui no Canal do Boi uma alta de 0,79% para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Veja comigo como é que vem o dólar agora. O dólar vai reduzindo a alta, agora menos de 0,5%, 0,48% de alta para a moeda norte-americana, negociada a R$ 3,95. Assim vem o dólar aqui no Brasil. E olha, como eu disse, né, esse tweet do presidente Donald Trump trouxe ali uma série de fatores. Trouxe soja derretendo nas primeiras horas em Chicago, soja na bolsa norte-americana, teve as bolsas da China fechando com a pior situação dos últimos 3 anos, teve dólar disparando e a força do tweet ou do Twitter ela é muito expressiva. Vou falar agora com o Walter Pulga Jr., vou começar perguntando para ele se ele já tweetou no dia de hoje alguma coisa que trouxesse tamanho impacto, mas a verdade é que Donald Trump, mais uma vez, mexeu no tabuleiro do xadrez dos negócios no mundo, da economia internacional, e nesta segunda-feira estamos aí recebendo os impactos. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é visível, o mercado financeiro internacional se reposiciona com essa perspectiva agora de Donald Trump de implementar mesmo, né, um aumento bem acentuado nas tarifas para produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Bom, todas as bolsas pela manhã já vinham em baixa, não só as da Ásia, mas na Europa também tivemos abertura em queda. Não é diferente no Brasil, nós veremos isso já já. O que há é uma corrida, e você falou muito bem, uma fuga do risco para moedas ou ativos que poderiam significar maior segurança. E entre essas moedas, de novo, uma corrida para o dólar. Neste momento, o dólar opera aí acima de R$ 3,95. Mas vale lembrar que, considerando frente ao real, já passou hoje de R$ 13,97 na máxima do dia. Chegou a R$ 3,97 mais 28. Agora há pouco, a alta era um pouco mais, vamos dizer assim, leve, na faixa de 0,5%, 0,41%, 0,45%, mas também em alta. Agora, isso não ocorre só frente ao real, não. Ocorre também frente a outras moedas, viu? O dólar tem alta frente ao rand sul-africano, a lira turca, sobe também frente ao peso mexicano e ao rublo russo. Portanto, há um movimento internacional de alta do dólar. Agora, isso ocorre, lógico, porque há uma fuga do risco das bolsas em direção ao dólar, que ainda é uma moeda que oferece uma segurança no mercado internacional. Por isso, o dólar avança e desde o início da manhã, né? Não há mudança nesse quadro, desde o início da manhã. Lógico, se isso ocorre lá fora, ocorre também aqui. Né? Então o dólar avança frente ao real. E lógico, se as bolsas lá fora também vêm em baixa, não haveria como aqui não ocorrer o mesmo movimento. Aqui a bolsa perde 1,30%, recua agora para a faixa de 94.750, 770 pontos. Vai oscilando um pouco acima, um pouco abaixo. Né? E os bancos estão sob pressão. Todas as ações de bancos
perdem hoje. Bradesco, agora há pouco, perdia cerca de 2,5%. Nós tivemos também queda em papéis do Itaú Unibanco, agora há pouco, queda de mais de 1,80%. Bom, e o nosso índice Bovespa, que na máxima do dia se aproximava aí dos 96 mil pontos, chegou aos 95.991 pontos, não chegou a tocar os 96 mil pontos e veio abaixo. Vou repetir, agora opera na faixa de 94.761 pontos, últimos números, queda de 1,30%. A perspectiva no Brasil não é diferente do que ocorre nos demais países do mundo. O dólar tem ganho frente a diferentes moedas no mercado internacional e as bolsas recuam. Até que o mercado se acomode, Fabiano, nós teremos aí essa grande oscilação e, como você lembrou, produtos agrícolas negociados em bolsa também cedem bastante nos Estados Unidos e a perspectiva é de preços sob pressão em diferentes regiões do mundo. Bom, não há como esperar aí uma reação diferente no Brasil, já que nós estamos num mundo, né, globalizado, num processo globalizado, mundial. O Brasil não escaparia dessa situação, por isso, dólar em alta, bolsa em queda. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco falamos mais um pouco. E sobre essa questão, né, de como que se comportam os mercados, sempre podemos ter algumas situações diferentes. Quais eram os cenários que eram desenhados para esta segunda-feira? Ora, Donald Trump dá essa declaração no domingo. Então, no domingo, já se imaginava como que os cenários, né, os mercados e os cenários precificariam a afirmação de que na sexta-feira os Estados Unidos voltam com as tarifas sobre produtos chineses em 25%. Começa a ter essa precificação. Primeiro ato foi aquilo que aconteceu mesmo, bolsas caindo, no caso da China caindo feio, caindo bastante, nos Estados Unidos também, negociação com commodities no geral, nos Estados Unidos lá embaixo, e isso de fato ocorreu. Outra coisa que também aconteceu é a corrida para, como o Pulga acabou de colocar, para ativos que tragam para os investidores uma garantia maior e algumas moedas. Normalmente, quando se aponta para uma crise, o pessoal compra dólar. E ao comprar dólar, o dólar fica mais caro. Então, dólar subiria. O dólar subiu, mas não subiu tanto assim. Por que eu estou dizendo isso? É que se o dólar subisse mais aqui no Brasil, poderia até ser janela de oportunidade. Ainda pode ser, mas por enquanto nós temos um impacto direto dessa afirmação do que pode acontecer na próxima sexta-feira entre Estados Unidos e China, trazendo mais situações negativas e de reposicionamento do que qualquer coisa positiva. Aliás, não teve nada de positivo ainda. Se nós tivéssemos ali um dólar dando uma disparada nesse momento, ou até uma melhoria de prêmio pago no porto no Brasil, por algum motivo, nós teríamos ali uma soja reagindo. No momento, temos soja caindo nos portos brasileiros, é o que eu trago aqui na apuração da Grãos Corretora, portos de Santos e Paranaguá, nesta segunda-feira, apuração da Grãos Corretora trazendo a R$ 74,50 a saca de 60 quilos, isso evidentemente representa queda para a saca de soja, quando comparamos ao que acontecia na última semana, que teve oscilações, mas já ficando em queda em relação à última semana. Então, neste momento, todo mundo esperando como que se acomoda esse mercado e, quem sabe, aguardando alguma janela de oportunidade para os negócios, não só com soja, mas também com outros produtos. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou, através da sua conta oficial no Twitter, neste final de semana, que exportadores de carne suína no Brasil foram autorizados também a exportarem gordura animal de suínos comestível para a China. Isso deve atender uma demanda que tem uma lacuna agora que vai ficando cada vez maior, lembrando que a comitiva brasileira embarca nesta segunda-feira para a China para negociar principalmente embarques do complexo carnes, suína, bovina e de frango. Nesta segunda-feira também a Conab começou a inspeção sobre os armazéns que têm estoques públicos. Essa inspeção ela vai acontecer em diversos estados e já vinha sendo elaborada e anunciada pela estatal brasileira. A grande motivação para fazer isso é saber quanto que se tem de estoque público exatamente para se ter melhores políticas agrícolas voltadas ao setor. E falo agora a respeito desse compromisso que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem aqui no Brasil, antes de voar
para a China com a sua comitiva. Daqui a pouco, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela se reúne com deputados e também com empresários. Ela quer ouvir a massa, quer ouvir o que são as demandas aí, tanto da classe política quanto também da classe empresarial. Quem está de olho no assunto aqui é Walter Pulga Júnior. Pulga, esse é o último compromisso oficial antes dela ir à China. Tem alguma relação entre um assunto e outro? Olha, Fabiano, tudo indica que sim. Tanto que, neste momento, a ministra estaria na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo numa reunião do COSAG, é o Conselho Superior do Agronegócio, que envolve empresários e alguns pesquisadores, alguns analistas de mercado que analisam o agronegócio brasileiro. Essa reunião é a portas fechadas, junto com os empresários que predominam no CONSAG, né, no Conselho do Agronegócio, e deve, a partir daí, resultar numa entrevista com alguma informação, tanto de parte da Federação das Indústrias como da ministra. Agora, ainda não há informação sobre o resultado dessa reunião, mas há já uma segunda reunião que é, sim, como você disse, o último compromisso oficial da ministra Tereza Cristina em São Paulo. Ela tem uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com deputados estaduais da bancada ruralista e também com representantes de São Paulo na Frente Parlamentar Agropecuária lá de Brasília, como o deputado Arnaldo Jardim, por exemplo, que estará presente. Bom, são líderes do agronegócio que atuam tanto na Câmara Federal como na Assembleia de São Paulo e que pretendem apresentar para a ministra algumas ideias, sugestões e, lógico, algumas reivindicações. Resumindo, a ministra ouve em diferentes regiões do país, tanto empresários como políticos, mas não se sabe claramente o que nessas reuniões tem sido discutido constantemente ou recorrentemente. O que se percebe é que ela ouve e tenta levar para o seu ministério as reivindicações dos homens do agronegócio, de quem trabalha com agronegócio. Agora, a perspectiva é boa mesmo, ela embarca daqui a pouco para a Ásia, começa com um compromisso no Japão, em Tóquio, lá serão apresentados cafés especiais do Brasil, ela participa de todo um trabalho de divulgação de produtos brasileiros e de negociação na Federação das Indústrias lá do Japão. Portanto, nós temos aí contatos constantes com empresários que a ministra Tereza Cristina tem mantido. Na sexta-feira, ela participa desse evento que promove café, né, lá no Japão. E depois ela vai para uma reunião, lógico, no final de semana, de ministros, reunião de ministros do G20, dos 20 maiores países do mundo, né? O assunto lá é o desenvolvimento do setor da agricultura e alimentos, os novos desafios e as boas práticas. Lá ela terá encontros bilaterais com representantes de diferentes países, né? Agora, importante notar que no final ela vai mesmo para a China, né? E em Pequim há eventos importantes, né? A ministra chega lá já na próxima segunda-feira, vai promover cafés especiais do Brasil também na China, depois tem um encontro com investidores na segunda-feira e visita a Cial, que é aquela maior feira de alimentos, né, da Ásia, né, que é muito importante, a ministra estará presente. Depois vai para Hanoi, ou seja, ela passa pelo Vietnã, ela passa pelo Japão, ela passa pela Indonésia, e o objetivo é divulgar não só cafés especiais, mas principalmente na China, abrir espaço para frigoríficos brasileiros. A última exigência da China é que seriam autorizados a exportar frigoríficos brasileiros que tivessem aval da União Europeia. Ou seja, os chineses, Fabiano, elevaram o nível de exigência. Mas a ministra defende a habilitação de um total de 79 frigoríficos e não os 32, 33 que estariam aprovados pela União Europeia. Bom, o trabalho da ministra dá sequência ao que vinha sendo feito no governo anterior de Blairo Maggi, ou seja, visitas constantes ao exterior para abrir portas para os nossos produtos. Mas não fica restrito à carne não, viu? Trabalha-se também algodão, também trabalha-se milho, outros produtos do agronegócio brasileiro. Daqui a pouco nós teremos mais informações sobre o que ocorre em São Paulo nessas reuniões às portas fechadas, que a imprensa não tem tido acesso. É com você. Tá certo, Pulga, eu vou aproveitar que você está aqui, só vou fazer um questionamento, porque nós tivemos duas situações aqui no Brasil e outra na Argentina que abrem precedentes positivos. A primeira que aconteceu foi o embaixador chinês aqui no Brasil que sinalizou como meio que está acertado que vai se habilitar
plantas frigoríficas no Brasil. Não deu números, não falou a respeito especificamente de nada, mas deu o entendimento muito claro de que China habilita a indústria frigorífica. De certo modo, o Brasil está olhando muito para esse fato, porque é onde está o foco, né? A questão da peste suína africana na China, hoje, é o que tem feito também, de certo modo, o mundo vai se ordenar em cima dessa questão. Um outro precedente foi a Argentina, 10 dias antes dessa visita, agora vai dar mais, vai dar uns 15 dias antes, mas nos últimos 10 dias esteve lá uma comitiva da Argentina, habilitou plantas, 3 de indústria de carne suína, 22 de frango e de bovinos. Eu observei que na Argentina, parte das plantas frigoríficas da Argentina que eu tinha conhecimento, elas também exportavam para a Europa. Esses precedentes trazem, de certo modo, uma confiança maior para o núcleo empresarial, principalmente das 4 maiores indústrias frigoríficas do Brasil? Traz sim, lógico. Inclusive, há muita preocupação para que outros frigoríficos também tenham acesso e não só os grandes frigoríficos. Mas, na verdade, o que os chineses fizeram na Argentina foi agir conforme a negociação com os norte-americanos, Fabiano, não caminhavam tão bem. No começo, no ano passado, estiveram no Brasil, não habilitaram facilmente empresas brasileiras, criaram algumas, vamos dizer, algumas dificuldades, não deram respostas, mas na Argentina já foram mais rápidos. Ou seja, como a necessidade fica evidente no mercado chinês, os chineses agora abrem as portas. Por isso, devem abrir as portas também para mais frigoríficos brasileiros. Lógico, é necessário sentar à mesa de negociação, é necessário discutir alguns aspectos de interesse dos chineses, mas o fato é que a perspectiva para o Brasil é muito boa neste momento. Aliás, como você mesmo já lembrou e nós informamos aqui na nossa programação, mesmo que a China demandasse muitos produtos para o Brasil, nós também temos uma capacidade limitada para atender a demanda chinesa. Portanto, os chineses devem agora expandir sua negociação com outros países, como ocorreu com a Argentina, com o Brasil, porque a necessidade de conseguir fornecedores diante de uma demanda tão grande no mercado chinês obriga os chineses agora a avançarem um pouco mais. Principalmente depois do último anúncio de Donald Trump, né, aumentando a pressão sobre os chineses em relação à imposição de tarifas. Isso vai obrigar os chineses a correr um pouco mais e provavelmente teremos aí maior facilidade para liberar alguns frigoríficos para exportação. Mas a ministra não pensa só nisso não, viu, Fabiana? Eu gostaria de lembrar, aliás, o Jornal Valor Econômico destaca isso hoje, algodão e outros produtos do agronegócio brasileiro também terão espaço na agenda da ministra nessa viagem para a Ásia. Portanto, o mercado se amplia e o nosso ministério sai, né, para contactar essas pessoas. A perspectiva é muito boa neste momento. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Vou aproveitar agora a participação. Daqui a pouco a gente coloca algumas participações que estão chegando agora. José Porto está falando pelo Facebook, mandando mensagem aqui pelo Facebook, a respeito se continua o posicionamento de que Estados Unidos e China devem ter um acordo comercial. Continuamos apostando sim, é muito provável que eles tenham um acordo comercial. É importante ressaltar que não haver acordo entre essas duas nações é um prejuízo latente para os dois países e para o resto do mundo. É claro que nós estamos vendo a situação como oportunidades de negócios. Outra circunstância que também acreditamos é que vai haver em algum momento algum tipo de acordo, que pode não ser um grande acordo, mas vai ter algum, mesmo tendo acordo em relação à soja, principalmente, que era o produto que nós mais falamos aqui no Agricultura BR em relação à China e também no canal do Boi, mas principalmente em relação à soja, a China deve, depois do acordo, voltar a comprar volumes maiores dos Estados Unidos, mas nunca mais, muito provavelmente, nunca mais China vai comprar 35, 40 milhões, 42 milhões de toneladas dos Estados Unidos. A concentração de compra de soja vai se manter no Brasil, ou talvez na Argentina, parte do Paraguai, dentro da capacidade desses outros países sul-americanos. Porque, como eu já disse antes, questão é alimento, não dá para confiar num parceiro comercial no qual se coloque em risco a alimentação do seu país, pelo menos enquanto tiver essa linha governamental nos Estados Unidos. E isso pode perfeitamente se adequar a outros produtos, como do complexo carnes.
E a Agricultura BR fala agora a respeito de milho. Eu falava que os efeitos do tweet do presidente norte-americano Donald Trump trouxe estragos para a soja, estragos nas bolsas e também elevação para o dólar. Isso acontece também em outras commodities. Commodities agrícolas nos Estados Unidos estão com preço lá embaixo. Não é só soja que despenca, é farelo de soja, é óleo de soja, trigo, algodão e milho também. Veja o milho aqui comigo, trazendo aqui uma referência, vai perdendo de 6 cents até 8 cents de dólar. O mais curto prazo perde mais e vem para 3 dólares e 55 cents o bushel. Julho, 3 dólares e 63 cents mais 4 por bushel são os negócios neste momento nessa posição. Setembro, 3 dólares e 71 cents mais 2. E dezembro, 3 dólares e 81 cents mais 6 por bushel. Realmente, o mercado vai despencando nos Estados Unidos. Hoje é um dia para ficar olhando, né? Muito provavelmente, o senhor já percebeu, não é um dia para quem tem grãos a comercializar, a trabalhar muito, principalmente aqueles que têm influência direta do mercado norte-americano. E de acordo com o boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a principal praga que atinge as lavouras de algodão no estado de Mato Grosso está sob controle. Entretanto, o IMEA informa também que em algumas regiões está sendo encontrado o ácaro rajado. No boletim semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, houve uma trégua das chuvas em grande parte do estado. E com um período de sol na última semana, o cotonicultor mato-grossense conseguiu dar uma atenção maior ao campo e deixar em dia os tratos culturais, o que colabora como desenvolvimento vegetativo e reprodutivo do algodão em Mato Grosso. De um modo geral, os campos apresentam aspecto uniforme, desenvolvimento vegetativo adequado e um bom potencial produtivo. Para as próximas semanas, é esperada uma redução gradativa no volume de chuvas no estado, o que será de grande importância para a continuidade da manutenção da sanidade das lavouras e evitar danos por apodrecimento das maçãs para que não haja surpresas desagradáveis no final do ciclo da cultura do algodão. O preço em Mato Grosso fechou a semana passada praticamente estável, com a variação de 0,03% e finalizando a R$ 89,90 a arroba. Em decorrência da alta do dólar nesta semana, a paridade de exportação para contrato de julho de 2019 finalizou com um acréscimo de 0,51%, ficando cotada em R$ 100,86 por arroba. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E alternativas aos financiamentos tradicionais e também os resultados que já estão sendo obtidos em diversas feiras que ocorreram pelo Brasil fazem com que os fabricantes de máquinas eles acreditem num crescimento do setor em 20% no ano de 2019. A comercialização de máquinas e implementos agrícolas deve alcançar um crescimento de 10,9% neste ano, podendo chegar a 20%, segundo um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Essa tendência de um novo aumento nas vendas do segmento retrata a pujança do agronegócio brasileiro e a boa capitalização dos produtores rurais e agricultores. Mesmo com os problemas relacionados à descontinuidade de linhas de financiamento de máquinas e implementos agrícolas, as indústrias se mantêm otimistas com relação ao desempenho neste ano. Marcas presentes em feiras do agronegócio pelo Brasil afora estão otimistas, mesmo depois que os mais de 500 milhões de reais destinados para o programa Moder Frota ter se esgotado ainda em dezembro. Então, esses bons negócios sinalizam que o mercado em 2019 será importante para os fabricantes de máquinas agrícolas. Está se definindo o novo Plano Safra e que é muito importante essa definição também para que os negócios se concretizem. A expectativa agora fica por conta do Plano Safra, que será anunciado em 12 de junho. O economista-chefe do Sistema Farsul diz que o plano não atende mais às necessidades dos produtores. O Plano Safra, e inteligentemente a ministra da Agricultura percebeu isso e está querendo enfrentar o problema, o Plano Safra é um mecanismo que não funciona mais. Nós, do Plano Safra 2014 até o último anunciado, que foi no ano passado,
nós diminuímos em 10% os recursos realmente emprestados, não o anunciado, porque o governo pode anunciar o que ele quiser, o que importa é o dinheiro que existe. Caiu 10%, enquanto os nossos custos de produção aumentaram em 22%. Ou seja, em relação a 2014, nós estamos 1/3 pior em termos de recursos. Onde é que isso estourou? Como é que o mercado se reequilibrou? Expulsando produtores. Nós estamos com 25% menos produtores acessando o crédito que tinha em 2014. Ou seja, o Plano Safra não funciona mais. A gente precisa buscar outras alternativas. Ou seja, qual é a minha expectativa para o Plano Safra próximo? Que seja ruim. Por quê? Porque a ministra é incapaz? Porque o ministro da Fazenda, da Economia, está querendo prejudicar os produtores? Não. É porque o sistema não funciona mais. Nós, ao longo do tempo, nós fomos transformando uma porca em um parafuso. Hoje não adianta mais usar uma chave de boca, precisa usar uma chave de fenda. Ou seja, o mundo mudou. As necessidades de crédito da agricultura são infinitamente maiores do que eram no passado, porque a agricultura cresceu. A agricultura cresceu muito mais do que cresceu a economia. Nós não temos mais como financiar a agricultura das formas que nós financiávamos no passado. Hoje nós temos um sistema de crédito que é muito bom para os bancos, mas ele não é bom para o produtor. E falamos agora a respeito deste assunto que eu encerrava o último bloco. Financiamento da safra brasileira, como que se pode buscar novas alternativas. Sobre este assunto, Walter Puga Júnior conversou com Ademiro Vian, ele que é da Fundação Getúlio Vargas, e posicionou algumas questões que são importantes em torno de como que se deve ter o desenho do novo agronegócio brasileiro, principalmente em relação à viabilidade das safras. Ademir, obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre o que é assunto no agronegócio agora, inclusive mais destacado por conta da AgriShow, né? Falamos de financiamento de safra, de programas de financiamento do governo. Este plano safra, o governo indica, será um plano bem diferente. O que o governo vai fazer a partir de 1º de junho nesse novo plano, Ademir? Ele vai sinalizar mais fortemente para o setor do agronegócio a saída dele paulatina do financiamento do grande produtor e do médio produtor, principalmente aqueles produtores que produzem commodities, produtos comoditizados, tipo soja, café, milho, né? Ele vai saindo paulatinamente e vai indicar claramente no plano que vai financiar somente o pequeno produtor, agricultura familiar. E vai também cuidar mais do seguro rural, né? Então esse vai ser o plano que ele vai desenvolver agora, que já está em desenvolvimento e que vai fazer a divulgação. Bom, agora durante a AgriShow as autoridades já admitiam que um dos programas mais importantes no Plano Safra é o Moderfrota, né? O volume de recursos destinado à compra de máquinas e equipamentos agrícolas, e que teria agora juros mais altos. Encarecer para o produtor, você vê como uma informação negativa, é ruim para o agronegócio brasileiro? Não vejo dessa forma. Como eu disse, o governo já está sinalizando a saída dele paulatina, né? E este é um setor que já tem que olhar isso como uma realidade. Então, o que o governo está indicando agora nesse momento? Ele está indicando, olha, eu vou sair, tá? E a minha saída vai se dar da seguinte forma: eu vou reduzir agora a minha participação do governo no financiamento, portanto, se eu financiava, por exemplo, até 90% uma máquina, eu vou baixar isso para 85%, 80% a minha participação, e do outro lado eu vou aumentar um pouquinho os juros. Então, eu vou reduzindo a minha participação no financiamento e vou aumentando os juros, até chegar um momento em que o próprio mercado, o mercado privado, vai suprindo esse afastamento do governo, né? E aqui nós temos um ponto muito importante a ser observado, que isso não é ruim para o setor de agronegócio, não. Por quê? Porque tem um outro lado, que é o lado da estabilidade econômica, tá? Então, se a gente for olhar, comparar o Brasil com outros países, seja ele europeu, seja americano, asiático, onde já tem uma estabilidade econômica, não tem crédito rural.
Então, os produtores se financiam no mercado financeiro como normal, como qualquer outro financiamento, tá certo? E aqui, se o governo, e acredito que esta é a aposta do governo, ele está dizendo, eu vou aprovar as medidas necessárias, nós vamos continuar na estabilidade econômica. Se nós tivermos uma estabilidade econômica, como já tivemos nos últimos anos, uma Selic aí na faixa de 6% a 7% ao ano, nessa faixa, tá certo? Isso vai criando, né, vai dando lastro para o setor financeiro, né, para os agentes que financiam, uma tranquilidade para ir aumentando aos poucos o prazo de financiamento e a participação deles no financiamento. Essas coisas não acontecem do dia para a noite, assim, abruptamente. Elas acontecem assim, à medida que vai avançando a estabilidade, vai avançando o apetite do sistema financeiro, dos financiadores, e isso quando você, vamos dizer assim, menos percebe, lá na frente você já fez a conversão, né? Então, é dessa forma que deve acontecer e que tem que ser, não é diferente o governo sair e deixar para o setor privado. Isso não funciona, você desarrumaria toda a cadeia produtiva de máquinas e equipamentos, criaria, do outro lado, uma demanda reprimiria uma demanda e você ficaria no pior dos mundos, tá certo? Então, você desarrumaria uma cadeia produtiva que hoje está funcionando muito bem, está indo muito bem. Por isso que ele está fazendo lentamente, como você disse agora. Perfeitamente, é exatamente isso. Ele está fazendo lentamente, ele está dando os indicativos. O que eu chamo a atenção aqui é para que o setor de máquinas e equipamentos já comecem a se movimentar, já começa a se articular para buscar formas alternativas de financiamento, né? Não é que... como funciona lá fora, né? Nós não estamos fazendo nada diferente, o governo não está pregando nada diferente, o sistema financeiro não está fazendo nada diferente. Já é vamos dizer assim, uma cartilhazinha que já vem sendo seguida. Estabilidade econômica, mais credibilidade, mais financiamento, mais prazo, taxa de juros mais, vamos dizer, mais educadas, né? mais palatável, dentro do que caiba dentro do orçamento do produtor. E aí vem, então, o setor de máquinas e equipamentos que tem que voltar para a prancheta e falar, bom, eu vou continuar fazendo financiamento, financiando minha produção desta forma. Que forma? Com base em financiamento exclusivamente bancário, ou vou buscar, por exemplo, desenvolver um setor de arrendamento mercantil de leasing, tá certo? Que é muito forte lá fora. E aqui dentro, no Brasil, também é muito forte em alguns segmentos, em alguns setores. E outro produto, o consórcio. Então, por que não esses setores de máquinas e equipamentos já começarem a pensar, por exemplo, nessas duas alternativas, como forma de escoamento da sua produção? Então, nós aí teríamos o financiamento, o consórcio, o leasing, ou seja, para não colocar todas as suas fichas num único modelo de escoamento da produção. Agora, o governo tem sinalizado também um aumento da verba destinada a subsidiar o seguro rural. A saída para o seguro rural, garantindo renda ao produtor, é uma maneira também do governo lentamente passar para a iniciativa privada o risco do agronegócio? Excelente pergunta. Claro que é. É fundamental, né? Isso vamos dizer assim, é a peça-chave desse quebra-cabeças, tá certo? O seguro rural, ele dá ao agente financeiro, ao financiador, não precisa ser só um banco financiando, mas pode ser, por exemplo, um barter, enfim, um outro modelo de financiamento estruturado, mas ele dá a tranquilidade, né, como garantia, né? Então, com o seguro, quem está financiando uma máquina tem a certeza de que, ou pelo menos quase 100% de certeza, né, de que não vai ter inadimplência naquela operação. Ou seja, se o produtor perder a sua lavoura por seca ou por muita chuva, coisas do gênero, tá, ele vai ter indenização. Portanto, ele não vai deixar de atuar e de produzir.
E ele vai ter liquidez para pagar aquela parcela, aquele financiamento, honrar aquele débito que ele tem com a gente e vai continuar na atividade. É essa tranquilidade que o agente financeiro, são duas tranquilidades, são dois pontos que ele precisa. Uma é estabilidade econômica e a outra é uma segurança de que o cidadão vai continuar, o produtor vai continuar na atividade, gerando renda para honrar o seu compromisso. Então a perspectiva, a princípio, é boa. Atrás da estabilidade é o que o governo procura agora, e aumentar o seguro para garantir a renda do produtor. Exatamente. Então, agora, uma vez dada essa diretriz de que, olha, eu vou saindo lentamente do financiamento das máquinas e equipamentos, por outro lado, eu vou começar agora a me dedicar a implementar um seguro rural mesmo no Brasil inteiro, por inteiro, tá certo? Temos hoje um seguro rural funcionando, né? Mas ainda muito incipiente. Temos muito para crescer, muito para fazer em termos de recursos, em termos de estruturação, em termos de logística, enfim, todos os pontos que você olha que precisa para ter um bom seguro rural, ainda uns precisam começar do zero, outros precisam ser acelerados, outros redimensionados, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o seguro rural ele é a peça-chave de todo esse tabuleiro aqui, esse quebra-cabeça. Bom, você acaba de ouvir Ademiro Viana. Ademiro Viana deixou claro as perspectivas de mudança chegam e chegam para valer e não seriam tão ruins como a princípio se imagina, né? Perspectiva no médio e longo prazo é um pouco melhor. Passamos o recado? Passamos o recado. Eu acho que daqui para frente, uma vez divulgado o plano, absorver essas informações com muita maturidade e olhar, porque para frente ainda tem muito a ser feito, tá? E tem muito que a gente pode fazer que não está sequer ainda na prancheta. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Ademiro Viana aqui, professor da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha o agronegócio, é ex-diretor da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, conhece a fundo o mecanismo de financiamento rural. Agradeço sempre a presença do Ademiro aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, é com vocês. E na última semana tivemos grandes eventos, grandes feiras que você acompanhou aqui pelo canal do Boi, Expo Zebu e AgriShow 2019. Na última sexta-feira, na terceira edição do Agricultura BR, nós tivemos o presidente da AgriShow, Francisco Maturro, que vai ficar à frente da feira por mais 2 anos, foi reeleito. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Agricultura BR para falar a respeito do balanço da feira e também a expectativa para as próximas edições. Quem fez essa entrevista foi o nosso amigo José Cunha. É isso mesmo, uma semana de muito sucesso, uma semana de muita festa e uma semana de muita tecnologia, uma semana de muita informação. E eu estou aqui ao meu lado, desde já agradeço a disponibilidade, com o presidente Francisco Maturro, presidente da AgriShow. Vamos conversar um pouquinho com ele. Presidente, uma edição de sucesso agora em 2019, né? Mais uma edição de sucesso, né? Bom volume de público, dentro do esperado, dentro da expectativa, volume de negócios importante e mais importante ainda foi a troca de informações que essa feira sempre promove. O agricultor passa informações importantes para os fabricantes passam informações importantes para o produtor e assim segue a vida da inovação. E a inovação cada dia mais rápida, cada dia mais rápido a mudança tecnológica. As máquinas vão se defasando tecnologicamente e trazendo máquinas mais novas, mais produtivas, mais econômicas, com menos perda de colheita, com melhor precisão no plantio, na pulverização, na fertilização. Isso é a AgriShow. Presidente, 2,9 bilhões em movimentação financeira. Um sucesso, né? Uma expectativa mais do que esperada e superada. A expectativa era essa mesmo, nós sabíamos que temos um volume de 6 e pouco por cento, embora nós tenhamos anunciado 10%, isso tem um fator psicológico também, mas 6,4% num país que deverá crescer 1,2%, 1,4% do PIB é um grande volume. A AgriShow não pode ser medida só pelo volume de negócios, até porque isso são intenções de compras, são pedidos protocolados em banco, que muitas coisas já estão contratadas, mas muitas coisas ainda dependem de análise, cadastro, capacidade de pagamento, uma série de coisas.
tanto que a AgriShow para o sistema financeiro, para os fabricantes, ainda ela se prolonga por mais 60, 90 dias. As mesmas condições, para passar por todos os critérios exigidos para que se conceda um crédito. De qualquer forma, é um resultado espetacular na atual conjuntura do país. Presidente, durante a semana também várias reuniões, discussões, né? Destaque para a reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, que discutiu vários assuntos, entre eles o Plano Safra, o novo Código Florestal. Como que foi os debates durante a AgriShow? Bom, vamos começar pela segunda-feira, a abertura da feira. Nós tivemos aqui o presidente da República, acompanhado da ministra da Agricultura, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, o Dr. Ricardo Salles, o ministro general Heleno do Gabinete Institucional. E isso foi muito importante. O presidente teve uma reunião fechada conosco, com os ministros, para entender as demandas do setor. É uma honra enorme receber a maior instituição do país num evento como esse que nós promovemos há 25 anos. É uma coisa importante, o presidente ouviu. É a primeira feira do agro que ele vai esse ano. Então, é uma demonstração de apreço e de valorização do setor. A ministra ouviu muito. A ministra debateu conosco as condições do próximo Plano Safra, ouviu as nossas demandas. Nós sabemos que nós estamos num período de transição de política econômica, nós sabemos respeitar isso. O setor tem uma certa capitalização, mas ainda depende de recursos oficiais, porque nem todos os agricultores estão bem, nem todas as culturas estão bem. Você pega, por exemplo, o café tem problemas, o arroz tem problema, o leite tem problema, então não são todos os gestores que estão bem. A ministra ouviu muito bem isso, ela é uma mulher do ramo, conhece do que está fazendo, sabe tudo do que está acontecendo, mas a mensagem maior é essa união. O que o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer é um ministério que sabe conversar entre si. Então isso é muito bom. Por outro lado, nós tivemos uma reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária na feira, no dia de ontem, e os parlamentares estiveram aqui. A segunda vez na história que a frente se reúne fora de Brasília, e as duas vezes foram na AgriShow. E aqui ouviram demandas, foi uma reunião aberta, o povo pôde se manifestar, colocar as suas reivindicações, seus pleitos, tudo aquilo que é justo e ponderado foi levado para Brasília. Os absurdos, ninguém é obrigado sequer a dar crédito para isso. E eles levaram daqui uma depuração do setor. Eu aprecio muito a posição do presidente Alceu Moreira, trazendo para a interiorização as discussões de Brasília. Porque de Brasília nós temos uma visão do mundo, da vida onde ela acontece, a vida como ela é um pouco diferente, e eles levaram essa sensibilidade. Agora, presidente, também a movimentação aqui no parque, né, no parque da AgriShow, mais de 159 mil pessoas, também muitos visitantes de fora, ou seja, movimentação de pessoas, de público também muito boa, né? Movimentação de público é importantíssimo, mas é um público que 80%, 90% entram nesse parque por convite dos expositores, porque eles recebem uma cota, podem comprar outra quantidade e certamente eles destinam esses convites aos interessados do setor, quer seja cliente, quer seja pesquisadores, estudantes de agronomia, de meio ambiente. Então, esse é um público altamente qualificado para os interesses ligados ao agro. Agora, presidente, vamos falar de coisa boa, né? No ano do jubileu de prata da AgriShow, esse ano, completando 25 anos, o senhor foi reeleito, né, para mais 2 anos aí à frente da presidência da AgriShow. O que dá para dizer para os próximos 2 anos? Bom, o que dá para dizer é o seguinte, que eu terei mais 2 anos de muito trabalho, muito empenho, ao mesmo tempo que me dá uma alegria muito grande de ser honrado com uma reeleição, quando nunca houve isso na história da AgriShow. É uma honra enorme, é inédito isso, é uma honra muito grande, mas isso aumenta o meu nível de responsabilidade. Eu tenho que trabalhar muito mais para entregar ainda mais 2 AgriShows melhores do que essa. Eu faço isso com muito empenho, com muito prazer, sou um dos fundadores da feira. Lá na concepção, em 1992, fizemos a primeira edição em 94 e muita coisa aconteceu nesse período. Mas eu diria o seguinte, o saldo é altamente positivo. Eu me proponho a continuar trabalhando e entregar uma feira melhor que a outra. Aí essa entrevista foi gravada logo após
os números oficiais da AgriShow serem apresentados. O Chiquinho Maturro deu essa entrevista exclusiva para o Agricultura BR3 desta última sexta-feira. Nós agradecemos a organização da AgriShow, ao Francisco Maturro e a todos os envolvidos por lá. E olha, durante essa edição falei várias vezes a respeito dessa visita da comitiva do Ministério da Agricultura, liderado pela ministra Tereza Cristina, à Ásia. Vai passar por diversos países, Japão, Camboja, Vietnã, mas principalmente o destino é China. Você vai ver agora um apanhado daquilo que deve ser essa viagem. Hoje nós temos aí uma nova realidade na China, que nos preocupa, porque quanto à soja, que nós ano passado exportamos 88% do nosso mercado de exportação de soja para a China. Agora, esse ano nós temos duas variáveis que nós temos preocupação. Uma, o acordo Estados Unidos-China, que nós acabamos de falar, que pode impactar nas nossas exportações. Pode, eu não sei se vão, mas podem impactar. E depois tem o problema sanitário, que acontece na China, um problema gravíssimo, com a peste suína africana, que também vai impactar nas importações daquele país de soja e milho, né, para fazer ração, né, mas também podem nos beneficiar o Brasil, né, na exportação de proteína animal, suínos, aves e bovinos, para preencher esse mercado lá, que eles vão ter que comprar de outros países do mundo, e o Brasil, como um grande produtor de proteína animal, quer ir lá e oferecer os seus produtos de qualidade e dizer que nós temos para preencher essa lacuna que hoje a China tem de produção, de falta de produção. Essa segunda-feira, para os mercados gerais, falando de economia, financeiro, falando também de commodities, todos eles influenciados diretamente pelo Twitter do presidente norte-americano Donald Trump. Neste domingo, Trump anunciou que na próxima sexta-feira vai impor 25% de tarifa sobre produtos da China e ainda vai elevar essa lista, vai colocar uma lista ainda maior, jogando mais pressão ainda sobre os chineses. Donald Trump alegou que a China quer renegociar situações que já estavam acordadas, e isso fez com que o presidente Donald Trump, que já havia adiado a situação de imposição desses 25%, fizesse com que ele mudasse de ideia e disse que vai colocar as tarifas nesta próxima sexta-feira. Mas o fato é que isso impactou nos mercados de maneira geral. Tivemos bolsas na China recuando aos piores patamares dos últimos 3 anos, influencia mercados na Europa, nos Estados Unidos as bolsas caindo, os negócios com commodities agrícolas também, e isso faz com que tenha impactos aqui no Brasil, seja no preço da soja, por conta da influência direta, ou também do dólar que tem uma alta causada pelo cenário internacional. Vamos ver como é que está a soja em Chicago. Soja em Chicago já teve cenário hoje de perda de 23 centes de dólar por bushel no mais curto prazo. Há pouco vinha caindo 15, 16. A situação é bem ruim agora, mas é um pouco menos pior do que aquela que eu mostrava na abertura do programa. Maio vem a 8 dólares 18 centes o bushel, queda de 11 centes. Julho também perde 11, 8 dólares 31 centes por bushel. São os negócios que temos agora. Agosto, 8 dólares 37 centes mais 4. Setembro, 8 dólares 42 centes mais 4 por bushel. É assim que nós temos os negócios com soja em Chicago, influenciados diretamente pela posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o que eu disse para a soja serve também para o dólar. A verdade é que os investidores no mundo todo estão com aversão a risco. Então buscam, como você sabe, situações de investimentos mais consolidadas e moedas consolidadas. O natural é toda vez que se tem uma crise ou se aponta para se todo mundo começa a comprar dólar, porque é a moeda que tem a maior circulação mundial. Vamos saber então como é que vem o dólar comercial. Vinha subindo no Brasil, vinha subindo 0,5%, hoje chegou até uma alta de 0,79% a 3,97. Dólar continua subindo, mas vai subindo cada vez menos. Alta agora de 0,39%, negócios a R$ 3,95 para a moeda norte-americana aqui no Brasil.
Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu lembro que logo mais às 17h20 eu volto e nós vamos trazer para você mais informações a respeito do mercado. Você vai acompanhar fechamento, vai acompanhar o que acontece nos setores e vai ter também um posicionamento final desta segunda-feira, um dia bastante conturbado para os negócios com commodities no mundo todo. Vou ficando por aqui. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.